Olá, pessoal. Tem muita gente nova, né, no meu Instagram, né? Chegou muita gente nova essa semana. E eu queria aproveitar, né, esse bate-papo que a gente vai ter agora, iniciar me apresentando para vocês, tá? Eu sou Jaqueline Macedo, médica coloproctologista, que é uma especialidade, né, voltada para o tratamento das doenças do intestino reto e ânus. E nós estamos vivendo o Março Azul, né, uma campanha muito bonita que promove, né, essa orientação voltada para a prevenção e para o tratamento do câncer do intestino. E hoje eu trouxe para vocês duas pessoas muito, muito, muito especiais, né, que hoje eu vou levar para a vida, né, hoje eu levo para a vida, estão aqui no meu coração. Há mais ou menos um ano, nós diagnosticamos e tratamos um paciente muito jovem, né, de 29 anos, com um câncer de intestino, tá? E aí eu quis trazer esse relato para vocês, né, em forma de um bate-papo, de uma forma muito natural, muito espontânea, para vocês conhecerem essa história, né, de vida, de superação, e para vocês entenderem que sim, em alguns casos a gente não consegue, né, prevenir, mas a gente consegue diagnosticar e tratar. E aqui é para você essa conversa, para você que consegue prevenir, né? Para você entender essa história de vida, se sensibilizar com ela e entender que você pode prevenir o câncer do intestino e você não precisa passar pelo que o Pedro passou, tá, Pedro? Queria agradecer a você e a Jo, que é a irmã, né, por terem aceitado o convite de estar aqui comigo hoje, entenderem que a missão hoje não é mais só minha, né, de prevenir, de lutar, né, de tentar combater uma doença que é tão prevalente. Então, obrigada por abraçarem essa causa e estarem aqui comigo hoje, tá bom? Eu vou pedir para você se apresentar, né, dizer de onde você é, quantos anos você tem. E você tem um filho, né, Pedro? Tenho um filho autista que vai fazer 7 anos agora. 7 anos. Isso. Tá. Prazer a todos. Meu nome é Pedro, tenho 29 anos, sou natural daqui de Juazeiro. Uma pessoa jovem, como a senhora falou, que acabei descobrindo um câncer, que a gente luta junto, eu, a senhora, minha família, por completo. E a gente está aí e eu já estou na minha cabeça que eu venci. Então, mas vamos você falar mais sobre isso. venceu mesmo, né? Isso vai ser só uma lembrança agora e um testemunho, Com tá? certeza. Como vocês sabem, eu sou uma médica apaixonada pelo SUS. E um dos meus vínculos é no Hospital Regional do Cariri, né? Segundas e quintas-feiras eu atendo lá. E eu conheci o Pedro há um ano atrás, né? Foi exatamente há um ano atrás, não foi? Foi em março, não foi? Em março. Há um ano atrás. Foi um encontro que me marcou muito, porque ele estava no primeiro leito da enfermaria. E quando os estudantes foram passar o caso do Pedro, né, o que você vê? Né? Um paciente de 29 anos, rígido, né, com uma boa performance, com um bom estilo de vida. E aí, quando eles me passaram o caso, os estudantes me passaram o caso, a gente tinha um paciente de 29 anos com uma história prévia, né? Você já tinha o diagnóstico de pedra nos rins, né? Era um paciente formador de cálculo renal. E aí eu acredito muito que Deus, ele usa várias formas, né? Ele não desiste da gente. E ele usa várias formas de nos mostrar um caminho bom. E eu acho que essa pedra no rim, ela veio ali como, não uma pedra no caminho, né? Mas como uma bênção, sabia, Pedro? Com certeza. Porque quando eu recebi sua história, era de um paciente de 29 anos com cálculo renal, com pedra nos rins, com a possível complicação que era um abscesso, uma coleção de pus dentro da barriga, por complicação dessa pedra. E sabe quando você está há algum tempo na especialidade e você tem aquele feeling, né, de sentir o paciente? E quando me passaram a história, ele tinha uma tomografia que já mostrava, além do abscesso, né, do pus ali pertinho, né, do rim, da bexiga e do intestino, mostrava um espessamento concêntrico no intestino, ali na transição do finalzinho do intestino grosso para o reto. E eu lembro quando eu saí, Pedro, da sala, né, do quarto que você estava,
eu olhei para o médico residente e disse, isso não é complicação de pedra. Isso é um câncer de intestino. E ele olhou para mim e disse, não, doutora, não é. Eu disse, eu vou dar 1 semana. Nós vamos fazer antibiótico por 1 semana e vamos repetir a tomografia. Se não melhorar, se não obtiver melhor, eu vou passar uma câmera. Eu sentia que não era só aquilo, entendeu? E assim, a gente tem que ter muito cuidado também com vocês, né? De não passar uma impressão, só uma impressão. Claro que eu tinha um fundamento, né? Dos exames e tudo, mas não passar uma impressão para não assustar à primeira vista, né? Mas como foi, assim, Pedro, que você evoluiu? Conta um pouco da tua história, né? Porque você realmente tinha pedra nos rins, sim, mas você veio apresentando outros sinais que o intestino não estava legal, não foi isso? Sim. Acho que há uns 2 anos atrás, eu já vinha apresentando alguns sangramentos nas minhas fezes. Para mim era normal. Por quê? Porque eu era novo, eu não me importaria muito, não tinha dor, não tinha nada. Tinha sangramento, mas para mim, sabe, eu não... Não era um sinal que preocupasse, né? Sim, para mim não tinha dor, não tinha nada. Então, enfim, para mim era porque eu estava evacuando, enfim, para mim era normal. Não comentava para ninguém, porque a única pessoa que eu poderia falar era minha mãe. Você, por ser homem, você chegar a falar para sua mãe, você já velho, você tem aquele, né, preconceito. Não vou falar não. Aí, enfim, foi acarretando, foi indo. Tive alguns episódios de dores muito fortes, de barriga, onde eu queria evacuar e não conseguia. Era uma dor de eu me tremer dentro do banheiro, sabe? Ficava ali, a minha pressão baixava e ficava no banheiro e não conseguia evacuar. Até que evacuava e eu ficava normal. Para mim, aquilo ali já melhorava. Não, já passou, não preciso procurar um médico. Tive outra e disse, já passou, não preciso procurar um médico. Aí foi quando começou, eu já tive várias dores de rins. Eu já tive várias, sabe, até de internação. Senti aquela dor renal no pé da barriga para a costa. Para mim era pedra nos rins. Foi pedra nos rins. Essa última vez começou da mesma forma como se fosse uma dorzinha de rins. Por isso que eu cheguei relatando no regional que era dor renal, cálculo renal. Só que quando eu cheguei no regional, já não era só aquela dorzinha nas costas, do pé da barriga para as costas, como era de rins. Era uma dor que irradiou ao meu estômago. Fui primeiro para a UPA, lá eu fui medicado, me passaram a medicação para casa, essa medicação não melhorou. Fui para o regional com uma dor na barriga por completa, dor nas costas, dor no testículo, e relatando ainda assim que era pedra nos rins. Eu relatei isso lá. Foi que a gente ficou nessa internação, passaram dias, a gente tomou um antibiótico, não melhorou, não diminuía, fazia uma tomografia, uma TC, não melhorava, aumentava a dosagem do antibiótico e também fazia era aumentar mais ainda. Enfim, foi aí que a senhora chegou. E aí, como ele não teve melhora, a gente optou por fazer uma laparoscopia diagnóstica. Foi quando a gente teve realmente o diagnóstico, né, de um câncer de intestino já avançado, mas avançado localmente, né? A gente tirou todo o tumor, mas tinha já, né, implante que a gente chama de linfonodos, né, e por isso você precisou de tratamento complementar. Mas voltando um pouquinho para a história, né, para vocês, em relação à pedrinha nos rins, né, eu trago assim como se, tem pedra nos rins, eu já fiquei internado por conta dessa complicação, deixa eu ir de novo, né? Mas aí eu trago uma orientação para os nossos estudantes, né? Tem muito estudante aqui também. Então, assim, não é um paciente, às vezes ele já chega com um diagnóstico, ele chega com sua história, mas a gente não pode ficar preso àquilo. A gente precisa ampliar nossas hipóteses diagnósticas, né, nossas possibilidades diagnósticas e investigar. E aí eu mandei os estudantes voltar e resgatar a tua história. Sim. E a gente encontrou sinais de alarme para doenças intestinais. A gente encontrou sangue nas fezes, dor abdominal, que não melhora com analgésico simples, alteração do hábito intestinal, uma diarreia importante, né? Mais de um episódio, né? Foram cerca de 3 episódios de uma dor abdominal importante com diarreia.
Então, nós tínhamos sinais de alarme aí, pelo menos em uns 2 anos, né, de uma doença intestinal. Sim. Além disso, você perdeu peso também, né, que é um outro sinal de alarme para o câncer do intestino. Né? Exatamente. Eu tive 20 quilos. Perdeu de 20 perca. quilos, né? Eu estava muito acima do peso. Para minha estatura, eu estava muito acima do peso. Praticamente obeso. Eu estava com 103 quilos. E eu botei na minha cabeça, preciso emagrecer. Preciso emagrecer. Entrei na academia. Eu já era um cara bem ativo. Só que era um cara relaxado. Era um cara que jogava bola, que ia para academia, mas não dava a mínima. Eu disse, preciso emagrecer. Botei na minha cabeça de perder 10 quilos. E em 2 meses, 3 meses, foram 20 quilos. Não estava tão na minha expectativa que fossem tão alta. Eu fiquei bem. Para mim, eu disse, não, 20 quilos, poxa, tá bom. Fiquei nisso, fiquei com o corpo bem, só que meu corpo dando sinal que não era por conta somente Da melhora do estilo de vida, né? da minha melhora e da minha dedicação à academia em si, porque não tinha condições. Foi uma perca muito rápida, sabe? Eu tinha um excesso de peso de gordura local, abdominal muito grande. Eu perdi, fiquei, ao meu ver, muito bem. Só que não era normal. Foi uma perca muito repentina. 20 quilos você perder em 3 meses. Ver você comendo ali, normal seu, Não era mas uma dieta regrado. tão restritiva, né? Isso, Pra não ter era uma tão perda restritiva. tão alta, né? Exatamente. Era uma carga máxima maior de treino, mas uma alimentação reduzida, mas não era para tanto. Era 10 quilos. Carretou sendo 20. Nisso desencadeou isso. Não, enfim, desencadeou que o meu sinal deu alerta e foi para Seu corpo estava dando sinais, né? Que não estava bem. sobrecarregar. Então, vamos voltar. Os sinais de alerta para o câncer do intestino, quais são? Sangue nas fezes, dor abdominal que não melhora, uma perda de peso não programada, uma anemia, né, que você está investigando, não identifica outra causa. Então, são sinais de alerta que você precisa lembrar da possibilidade, sim, de uma doença intestinal. E dessa doença intestinal ser um câncer do intestino. E entre os fatores de risco, porque quando você chega na enfermaria ou num consultório e você vê um paciente rígido, com boa performance, jovem, você não vai pensar em câncer do intestino, né? Mas, dentre os fatores de riscos que a gente tem documentado, hoje é muito claro o nosso estilo de vida como um fator de risco para o câncer do intestino. Claro que você se enquadra, por ser tão jovem, num câncer esporádico mesmo, tá? Mas, pensando nos fatores de risco para o câncer do intestino, entra a obesidade, né? Entra o sedentarismo. Então, assim, a gente pensa, mas por que é que eu estou com câncer? Né? Por que é que eu tive câncer? Tão novo. Será que foi, não no seu caso, sabe, Pedro? No 45 anos mesmo. Será que foi só porque eu tinha que ter câncer? Né? E aí, quando você vai olhar teu estilo de vida, você fuma, você fumou, você bebia demais, né? Você não se alimentava bem, era uma dieta muito rica em carne vermelha, pobre em fibras. Então, tudo isso, Pedro, já é considerado fator de risco para o câncer do intestino. Né? Obesidade, sedentarismo, tabagismo, excesso de álcool, excesso de carne vermelha, dieta pobre em fibra, são fatores já confirmados que aumentam a chance de eu ter câncer no intestino. Né? E eu acho que foi assim, um dos únicos fatores que a gente viu, né? Essa obesidade, né, prévia como um fator de risco no seu caso, tá bom? Mas entra mesmo, por ser tão jovem, como um câncer esporádico, tá? E aí a gente realmente confirmou, eu acho que... Desculpa, eu acho não. Quando aumentou a minha suspeita, né, que você não melhorava com os antibióticos, aquela infecção não melhorava, eu tive uma conversa muito clara contigo, não foi? Eu precisava disso. Eu tive uma conversa difícil, mas muito clara. Eu prezo muito pela clareza e pelo entendimento nos meus atendimentos, nas minhas consultas, seja no SUS, seja no privado. E eu lembro que eu fui muito clara contigo, né? Tentei ser sutil o máximo que eu pude, mas eu sei que foi uma conversa difícil, né? E mesmo não sendo a única possibilidade, o câncer para você, porque os exames e a história não estavam tão compatíveis,
mas eu trouxe já essa possibilidade de ser um câncer para você, né? Antes mesmo da cirurgia. Sim. E como foi que como foi que você recebeu, né, que você poderia estar com câncer? Eu não queria ter recebido, mas não foi escolha. Veio. Eu estava ali no regional, desde o começo, 15 dias, eu já não tinha nem assim. Eu tinha perspectiva de sair, só que você fica abatido, sabe? Mas quando veio a senhora falar comigo, dizendo, ó, você é um paciente jovem, provavelmente seja um diagnóstico de câncer, mas você é novo, você vai tratar, você vai conseguir. Então, sabe, além da força do diagnóstico e a clareza da senhora, dá mais um ânimo. De, Pedro, provavelmente seja um câncer, mas você é um paciente jovem, a gente vai fazer o tratamento, a gente vai tirar margens boas, a gente vai ver e vai analisar. Isso que a senhora falou para mim. Então, para mim foi um alívio. E não. Por quê? Porque, poxa, eu tenho ia fazer 29 anos. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos, tenho um filho, recebo um diagnóstico tão pesado de câncer. Poxa, o que vai ser de mim? Será que eu vou vegetar? Será que eu vou isso? Será que eu vou aquilo? Mas, ao mesmo tempo, aquele negócio na cabeça de, poxa, você tem que lutar. Você tem que ir para cima. Você tem pessoas que dependem de você. Você tem uma família ao seu lado. Você tem um filho autista que Deus te deu. Não foi em vão. Então, luta por ele, sabe? Foi um milhão de pensamentos no momento. Mas eu disse, eu vou passar. Então, eu fiquei abatido, mas eu não demonstrei ficar abatido, porque eu sabia que eu ia passar. Por quê? Porque eu tinha vários fatores que me faziam, naquele momento ali, acreditar que ia passar. Foi isso que aconteceu. Eu sempre digo, e eu disse até em uma conversa prévia, parecida, né, com um paciente também que viveu câncer, né, ano passado, que dar o diagnóstico de um câncer é muito difícil para mim, muito difícil. E eu digo, o que eu mais gosto na minha profissão é operar. A coloproctologia é uma especialidade assim, muito diversificada. Eu tenho uma rotina muito dinâmica e é isso que me atrai na especialidade. Eu tenho um consultório, eu faço a parte de exames, trabalho com prevenção, tem cirurgias pequenas, cirurgias grandes. Então, eu gosto muito dessa rotina dinâmica. E operar é o que eu mais gosto. O centro cirúrgico é muito confortável para mim ali. Mas dar o diagnóstico do câncer, mesmo sendo um diagnóstico cirúrgico, é muito doído, né? Porque, por mais que eu saiba que a gente diagnosticando tem uma chance muito alta, né, com o tratamento de cura, mas é um peso aquele diagnóstico. É um peso para você, para sua mãe, para o seu filho, para sua irmã. Não é algo ali isolado, né? Você está inserido num contexto de amor, né? De respeito, de confiança, de esperança. E que eu sei que isso tudo fica abalado, né? Sim. E é difícil para a gente também diagnosticar. Aí a gente tem que guardar, né, aquela nossa dorzinha. Sim. E transmitir essa segurança de que vai dar certo e que a gente vai lutar para dar certo, né? Eu fico muito feliz de estar vendo tudo dando certo para você. Graças a Deus. E aí eu vou trazer a Jo, essa pessoa do coração, é a irmã do Pedro, mais uma vez. E, Jo, eu queria que você compartilhasse com as pessoas, como irmã, né, como alguém que ama, né, aquela pessoa, que não é um paciente, não é um cliente, né, teu irmão. Como foi saber que ele estava com câncer, que ele estava lutando com esse câncer, né, para vencer esse câncer? Difícil para mim, né? Primeiro que eu tinha que passar a força para ele, mesmo eu sem ter nenhuma. Porque, assim, é uma situação nova, uma coisa que a gente não conhecia, né? Hoje a gente tem um entendimentozinho maior, mas até então a gente também não espera também um diagnóstico justamente dele, por ter só 28 anos, né? E aí eu tinha que passar aquela força para ele que eu não tinha naquele momento, porque tudo era novo para mim. E o medo toma de conta, né? Porque a gente não sabe o que é que vai acontecer, se realmente vai ter cura, se não vai ter. Era tudo novo pra gente e o medo era o que dominava, né? Acho medo da perda. Perder. É o medo da perda. Por mais que chegue o médico e diga, você tem chance de ficar curado.
Mas eu acho que dá aquele medo, né? De morrer, Muito. de perder aquela pessoa, Muito. né? Muito. E aí eu vivi muito isso com ele, né? Lá dentro do hospital com ele, né? E era difícil para mim. Eu não dormia com ele lá e em casa eu não dormia porque ele estava no hospital. Eu não sabia como ele passava. Ele passou muito ruim mesmo. Foram dias bem difíceis, né? Não era só ele se recuperar, não. Parece que como é que eu posso dizer? Tipo assim, é como se estivesse tomando de conta dele a doença. E pelo momento que ele passou, que como a senhora disse, né? Que foi bem avançado. E aí, como a gente ouvia a história que estava um câncer avançado, né? A gente já pensa, tipo, meu Deus, será que tem cura? Será que ele vai resistir? Né? Será que tem metástase? Exatamente. Ai, meu Deus. E a gente começa a buscar informações, né, na internet, que é um perigo, né? E a gente não encontra coisas boas. E aí acaba tirando meio que a esperança da gente, né? Mas graças a Deus que, como a senhora falou, a senhora não fixou na questão dele ter o problema de rins, né? Não, a senhora foi olhar por outro lado, não perdeu tempo, né? E fez o que deveria ser feito, que era a cirurgia. E graças a Deus ele fez o tratamento. Hoje a gente está feliz por estar aqui, né? Contando a história. Que era o que eu pensava a longo prazo, daqui a um ano. Será que eu vou estar com meu irmão? Ai, meu Deus. Né? Pensava isso demais. Não passava isso para ele, mas era isso que eu pensava. Olhava ali para ele e pensava, meu Deus do céu, me permita estar com ele, né? E a senhora é uma pessoa que é dominada por Deus. Deus te usa. Deus te usa demais. E eu sentia isso, eu até falava isso para ele. Que ela é usada por Deus. Usada de verdade. E a gente se apegou muito, né? Tanto que até quando eu fui numa consulta depois com a senhora, todo o tempo a senhora falava sobre Deus. Deus, Deus, Deus. Eu disse, não tem como dar errado, né? É Deus na terra e é Deus no céu e ela aqui na terra. Então, só tem como dar certo. Ela ficou emocionada. Eu fico até emocionada de ouvir. Porque eu digo muito, inclusive para os meus estudantes, quando a gente escolhe ser médico, você já está escolhendo uma vida de privação. Sim. Você se priva inevitavelmente, né? De momentos com sua família, de momentos com você mesmo, né? De momentos para você. É uma profissão que exige muita entrega. A gente precisa se atualizar constantemente, se preparar constantemente. E a todo tempo a gente se questiona, eu estou preparada para estar aqui? Eu estou preparada mesmo para te operar, para ser usada por Deus como instrumento de cura? Será que tem alguém melhor para fazer? Né? A gente se questiona. Meu Deus, eu vou operar alguém tão jovem. Será que eu estou preparada para isso? A gente se questiona também, sabe? E é por isso que eu trago tanto Deus na minha vida, porque eu vejo Ele o tempo todo. A gente acha que tem problema, eu digo para todo mundo, a medicina é uma profissão privilegiada, não porque a gente ganha bem, mas porque a gente tem a oportunidade de ver Deus todo dia. Todo dia. Todo mundo tem suas dificuldades pessoais, profissionais, mas a gente tem a oportunidade de chegar num consultório, no hospital, e encontrar um paciente de 28 anos vivendo um câncer, lutando pela vida, porque foi diagnosticado com câncer. Você acha que eu tenho um problema? Verdade. Entendeu? Você acha que meu problema é grande, é difícil de eu lidar com ele ou de superar? Não é. Então, assim, é muito forte a presença de Deus no nosso dia a dia. Então, é impossível não andar com Ele todo dia, não levar Ele todo dia para o trabalho, para casa. Então, assim, você enxergar isso, né, em mim e no meu trabalho é mais uma prova que Ele está comigo e que a gente não dá para caminhar separado. Né? Se a gente conseguiu te curar, te operar, e você está aqui testemunhando isso, não é mérito meu, não. Né? É dele. Com certeza. Tá bom? E eu só tenho a agradecer por ser instrumento dele. Tá? E muito obrigada mesmo, Jô, por você reconhecer e se expressar. Isso nos fortalece, né? Me fortalece para seguir e seguir com ele. Com certeza. Vamos lá? Então, a gente diagnosticou o Pedro, a gente definiu que faria uma laparoscopia, porque os exames de imagem
e os exames laboratoriais não estavam sugerindo como ideia tão forte ser um câncer. E a gente indicou uma cirurgia, né, uma laparoscopia diagnóstica. E aí, realmente, quando a gente passou a câmera, a gente identificou um tumor no finalzinho do intestino grosso, no sigmoide, já aderido ali à parede, e com uns linfonodos, né, aquelas ínguas, né, que vocês conhecem como ínguas, que a gente tem no intestino também, já aumentados de tamanho. E aí, por conta também da perfuração desse tumor e da infecção que ele causou, né, o abscesso, a coleção de pus, a gente precisou lidar com mais uma dificuldade no seu caso, que foi a dificuldade de reconstruir o intestino naquele mesmo tempo cirúrgico. Nós conseguimos fazer uma cirurgia que a gente chama oncológica, né, retirar o tumor, fazer a linfadenectomia, mas a gente não conseguiu reconstruir o intestino, e aí você precisou ficar com uma colostomia, que é a bolsinha. Então, eu acredito que é mais uma fase de luto ali, né? O luto da colostomia, que eu chamo. Como foi se perceber ali no pós-operatório com uma colostomia, quando você acordou, que você percebeu que tinha uma bolsinha ali na tua barriga, como foi essa sensação? Ixi, pra mim foi ruim, porque você ia ter que conviver com aquilo, assim, até determinado momento. Até hoje, faz um ano, eu uso colostomia. Pra mim é constrangedor. Você tá num lugar, é um estilo de vida que eu tô levando agora, mas tipo, você chegar num lugar, você solta um pum, você não controla. É uma coisa que você tem que lidar com ela, você tem que se adaptar a ela. Você tem que mudar um pouco de rotina de alimentação, porque nem todos os alimentos você vai ter que comer que vai lhe fazer bem. É um negócio que você não vai controlar. Para mim, acordar colostomizado para mim foi complicado. Fora que até na colostomia a gente fez e ela teve um desabamento, não foi? Não, desabamento não, ela teve uma isquemia, não foi? Uma isquemia, a gente teve que voltar para o centro cirúrgico, refazer. Enfim, aí... quando eu me olho, eu tô com colostomia, vou viver com uma bolsinha pendurada, sabe? Para mim aquilo ali é chato. Por quê? Porque na minha cabeça, de início, eu não entendia nada. Eu não conhecia esse mundo da colostomia. Eu pouco ouvi falar, via as senhoras, uns senhores já de idade, mas, poxa, eu que gosto de praticar um esporte, que gosto de jogar uma bola, minha vida era jogar bola. Minha mãe, minha mulher era brigando direto. Tu já vai jogar bola, E eu me vi com uma bolsinha, me vi... ali, poxa... com medo de não conseguir fazer tudo isso, eu né? vou me privar agora, mas não. Para mim, eu consegui me adaptar. Eu não podia sair fazendo o que eu queria, mas eu disse, poxa, será que dá? Eu vou perguntar à minha doutora. Aí estava lá a senhora no Instagram, dizia, doutora, posso jogar bola? Tem quanto tempo, menino, que tu fez essa cirurgia? Não, tem tantos tempos. Pois se acalma, não sei o quê. Aí eu comecei aí... jogando uma bola, um futevôlei. Não era futebol para não ter o contato. Mas, enfim, entrar com uma bolsinha para mim era ruim, era complicado. A ideia de ver a colostomia foi difícil, né? Gerou medo, insegurança. Muito. Mas o Pedro surpreendeu todo mundo. Por conta do comprometimento desses linfonodos, né? A gente precisou complementar o tratamento dele com a quimioterapia, né? Que foi mais uma etapa, né, dessa batalha, mais uma batalha. Mas eu sigo o Pedro no Instagram, e aí, quando eu vi, ele tinha feito quimioterapia no dia, quando eu olhava, no dia seguinte, ele estava jogando futevôlei. Então, assim, é um guerreiro mesmo. E aí, mesmo em vigência do tratamento, né, mesmo portador de uma colostomia, ele conseguiu, né, trazer um pouco mais de leveza para essas batalhas, né? E aí manteve seu esporte, né? É uma prova de que a colostomia é sim considerada uma deficiência física, mas que com orientação direcionada, com os cuidados direcionados, a gente consegue, né, garantir a qualidade de vida, né, dos pacientes. Hoje a gente tem, né, uma especialidade da enfermagem, que é a estomaterapeuta, voltada para os cuidados da colostomia, que a gente trabalha muito em parceria com a coloproctologia e ajuda muito os pacientes colostomizados. O caso do Pedro é uma colostomia temporária, tá? A gente está agora, né, finalizou o tratamento, finalizou a quimioterapia, e aí a gente está se organizando para fechar
a colostomia, né? Amém. Como é que tá aí a ansiedade? Fica 1000, porque a gente fica... E é tanto, a senhora me chamou para a gente conversar, debater sobre... E ontem eu recebi um convite não, me chamaram no regional para me fazer os preparos para me fazer a colonoscopia, que eu falo para todo mundo, faça a colonoscopia independente de idade, sangramento nas fezes não é normal. E vamos fazer essa colonoscopia em nome de Jesus, se tiver tudo ok, a gente vai fazer a reversão, porque é 1 ano. Mas eu falo assim, se eu tivesse que usar a colostomia para sempre, eu estou adaptado, sabe? Salvou minha vida, porque a colostomia salva a vida. E outra, a abrangência do centro de colostomia daqui é muito grande. Eu sempre tive o apoio de todo mundo, do estomaterapeuta do regional ao rapaz que faz a entrega das bolsinhas, sempre foram 100%. Enfim, eu estou na expectativa de Então, tirar, vamos tirar, mas... Isso que você falou é um negócio muito importante, né? Existe um tabu, um medo muito grande da colostomia, mas a colostomia salva vidas, né? A colostomia salva vidas. Então, eu falo que existe sim aquela fase do luto, né? Eu estou com a colostomia, eu estou deficiente, mas depois dessa fase, a gente percebe que foi aquela colostomia que salvou a minha vida. Exatamente. Né? Mas também é muito confortável. Eu digo para os residentes, né, para os estudantes, quando eu opero com eles, que uma das cirurgias mais difíceis, né, mais trabalhosas, é o fechamento da colostomia, né, em especial a que você fez, a de Hartmann. Mas que é uma das cirurgias que mais traz satisfação para o médico. Quando eu termino aquela cirurgia, é uma cirurgia demorada, trabalhosa, mas quando a gente vê aquele paciente, né, que deu certo, tendo alta, né, sem aquela deficiência física, com toda uma mudança e uma melhora na qualidade de vida, nossa, como gera satisfação, como me traz satisfação. Né? Apesar de ser a mais trabalhosa, traz muita satisfação, porque devolve, né, mais qualidade de vida para o paciente. E estou muito ansiosa para finalizar essa etapa com vocês. Se Deus quiser, vai dar tudo Espero certo. que seja a senhora. Vai ser. Só para a gente finalizar e conversar mais um pouquinho sobre a prevenção, até porque nós estamos aqui no Mastro Azul falando sobre prevenção, preciso lembrar para vocês que todo mundo, a partir dos 45 anos, precisa fazer a colonoscopia, que é um exame que consegue detectar, né, lesões pré-cancerígenas que antecedem ao câncer. Essas lesões se chamam pólipos. E através da colonoscopia, a gente tem a capacidade de remover esse pólipo e evitar que esse pólipo se transforme num câncer. Eu sempre falo, é como se a gente estivesse cortando o mal pela raiz. E aí, quando fazer esse exame antes dos 45 anos? Sangue nas fezes, dor abdominal, perda de peso, anemia. Além disso, história familiar de câncer de intestino. Vamos usar como exemplo o Pedro. O Pedro teve diagnóstico de câncer aos 28 anos. Então, os parentes de primeiro grau dele precisam fazer a colonoscopia 10 anos antes do diagnóstico dele. Se ele teve aos 28 anos, todo mundo, os parentes de primeiro grau, a partir dos 18 anos, precisa fazer a colonoscopia, né? Sim. E aí a gente conversa agora de novo com a Jo, né? Que aí, como irmã, precisou fazer a colonoscopia. Como foi esse processo, né, de fazer esse exame preventivo, né? Você entendeu a importância, né, dessa etapa na sua vida também? Como foi que você recebeu e viveu esse processo? Quando eu recebi também o diagnóstico dele, né, a gente já pensa, será se eu tenho, né? A gente também tem uns sintomazinhos, às vezes de uma prisãozinha de ventre e tal, que também pode ser uma possibilidade, né? Uhum. Principalmente já que ele é meu irmão, no caso parente de primeiro grau, eu teria essa possibilidade também. E aí a senhora indicou e frisou e pegou no nosso pé que a gente fizesse a colonoscopia, né, com prevenção, porque ela também é prevenção, tanto é diagnóstico, né, a colonoscopia, como previne também.
como a senhora falou, se tiver algum pólipozinho, pode tirar e prevenir que venha a ser um câncer. Isso. Se ele tem feito há 5, 6 anos atrás, né, talvez teria pólipos, teria sido retirado e teria evitado. Só que a gente se prende só pode acontecer com pessoas de 40 a 45 anos. Então, assim, se você gosta de se cuidar, é interessante fazer o exame de colonoscopia, né? No meu caso, eu fui obrigada a fazer, porque tinha essa possibilidade maior. E aí, o preparo é um pouquinho difícil, né? É difícil. É difícil mesmo. Mas, assim, eu sempre pensava, não, é para meu bem, né? Para uma prevenção, ou Deus me livre para um diagnóstico. Mas, graças a Deus, deu tudo certo. Na hora do exame, não tem nenhum incômodo, porque é com sedação, né? E é isso, a gente precisa fazer, a gente tem que se cuidar, tem que prevenir. E a indicação, né, que eu faço, né? Como ela falou, ela é apaixonada pelo SUS, mas também atende particular. E ela pôde ter nessas duas funções para a gente, né? Como no SUS, para ele. Comigo, para a minha família, foi no particular. E ela é simplesmente maravilhosa em todas as áreas. Simplesmente maravilhosa. Então, procure a doutora Jaque, faça sua colonoscopia, minha gente. Olha, é interessante, a gente precisa se cuidar. Sem contar que o câncer de intestino é o terceiro mais frequente, né? Exatamente. Pois é, então... É muito comum. Principalmente por conta da nossa alimentação, né? Eu me peguei muito a isso. A minha alimentação é horrível. Horrível. Acho que não só a minha, mas de todos, Todo né? mundo, é com essa difícil, correria, né? A gente acaba usando a desculpa de não se alimentar bem. Então, isso acaba gerando um fator, né? Então, a partir de 30 anos, minha gente, vão fazer colonoscopia. Viu? Não é esse bicho que a gente acha que é, não é. Quando os pacientes chegam assim, eu não vou fazer a colonoscopia. Mas por quê? Porque o preparo é muito ruim. Aí vamos conversar. O que é mais difícil? Fazer uma dieta especial, tomar um laxante, passar um dia correndo para o banheiro, ou ter o diagnóstico de um câncer, passar por um tratamento cirúrgico, quimioterápico. O que é mais difícil? Com certeza. Então, a gente não tem dificuldade todo dia? Vamos vencer mais essa. Com certeza. Né? Para evitar que lá na frente a gente tenha um câncer. E você frisa, e eu vou encerrar a nossa conversa falando realmente sobre essa prevenção. A colonoscopia, né, é a grande chave, né, que a gente bate nessa tecla que a gente precisa fazer, mas nosso estilo de vida, né, que é tão difícil a gente ter um bom estilo de vida nessa nossa vida cheia de compromissos. Mas nós precisamos, sim, nos alimentar bem, praticar atividades físicas, ter uma boa relação com o estresse, né, tentar dormir bem. Então, assim, tudo isso hoje a gente já sabe que são fatores que a gente pode, né, através dele, prevenir essas doenças, tá? Eu vou encerrar agradecendo a vocês, né, por estarem aqui comigo, compartilhando esse momento e nossas experiências juntos. Desejo de todo o coração, Pedro, que tudo isso seja só uma lembrança e um testemunho. Se Deus quiser, logo em breve, eu mando notícia para vocês, a gente vai fechar essa bolsinha e aí você realmente vai encerrar essa etapa na sua vida, viu? Conte comigo, né, com minha amizade, com o meu trabalho, e se Deus quiser, a gente vai ter só um testemunho de tudo isso que você vem passando, tá? Obrigada, Jo. Eu que agradeço. E obrigada por ser uma irmã tão parceira. Eu digo que quando eu chego assim, que eu vou passar a visita, por exemplo, no regional, e aí, não foi seu caso, tá? Você é maravilhosa. Mas quando os estudantes ou alguém fala, enfermagem, a acompanhante daquele paciente é muito chato, né? É muito difícil. Aí eu digo, é desse que eu gosto. Porque a gente também vê muito abandono, sabe? Muito abandono de paciente, de parente, de familiar. Então, para receber o diagnóstico e enfrentar o câncer, sozinho não dá. Tem que ter apoio. E tendo um apoio, uma família estruturada, um ambiente de amor e confiança. Não dá para falar não sobre isso, que ela é maravilhosa. Muda. E quando o paciente tem esse apoio, é certeza de vitória. É certeza de ganhar. É certeza da gente ter um processo mais leve, uma caminhada mais leve. Então, parabéns pela família de vocês, né, pela parceria de vocês. Viu? Um beijo
no coração de Beijo. vocês. Deus abençoe Obrigada. cada um. Contem comigo. Obrigada por tudo. Beijo, gente. Obrigada por estarem aqui. Qualquer dúvida, manda no privado, no comentário. Estou à disposição de vocês, tá? Beijo, bom final de semana.